assim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. No dia 10 de março a 11 de abril, poderemos contratar mais jogadores. Em que situações? Jogadores que estiverem ou jogadores que estejam sem contrato. Então, por exemplo, uma informação não, a sugestão que eu dei há alguns dias atrás e que inclusive vi que teve gente que estava tomando isso como verdade, como o São Paulo negociando. Vou repetir. Eu sugeri o nome do Fernandinho, que é um jogador que eu particularmente gosto, é um jogador mais velho, tá sem clube, é um jogador experiente e quando eu vi ele jogando pelo Atlético Paranaense, ele estava jogando muito, muito melhor do que outros jogadores. Ele tá sem clube, ele tá livre. Ele poderia ser contratado pelo São Paulo hoje ou poderia ser contratado pelo São Paulo nessa janela de 10 de março a 11 de abril, porque ele tá sem contrato. Então não é que não dá mais para contratar, dá. Dá para contratar jogadores que estejam sem contrato ou jogadores que tenham jogado os estaduais por outros clubes. Essa regra a CBF criou para que clubes que só joguem os estaduais e passam o resto do ano sem nenhuma competição, porque o calendário brasileiro é um lixo, é um nojo, e aí eles permitem que os jogadores não fiquem parados. Então, por exemplo, o jogador pode jogar o Campeonato Paulista pelo Noroeste e depois o Noroeste tem agenda depois? Ah, tem Copa Paulista, não sei o quê. Tá bom, mas o cara pode disputar a Série B sei lá, pela Ferroviária, pode disputar a Série B pela Cuiabá, ele pode se migrar de clube, e isso favorece outros clubes também. Então, existe essa janela depois, que já começa daqui a 10 dias. Nós estamos falando de uma janela que vai abrir daqui a 10 dias. Mas tem essas regras, o jogador tem que ter disputado o campeonato estadual e o jogador tem que ter rescindido o contrato no máximo até hoje. Então, muita atenção sobre dois movimentos. O Luan e o Lisiero, eles têm contrato com o São Paulo e não jogaram estaduais. Se eles não assinarem contrato, se eles não rescindirem o contrato hoje, ou se eles não assinarem contrato com nenhum clube até hoje, eles obrigatoriamente vão ficar parados até a janela do meio do ano. Ou seja, vão ficar comendo e dormindo no CT, só treinando sem poder jogar nada. Essa é uma informação importante do ponto de vista de jogadores que estão lá. Do ponto de vista de contratação de jogadores, por exemplo, o Thiago Mendes, ele não poderia vir depois, só no meio do ano. Então, o São Paulo já tinha dito para vocês, e repito, existe um pessimismo com relação à contratação do Thiago Mendes. Não há um otimismo, ninguém está animado com relação a essa contratação. O São Paulo, já falei lá no início, o São Paulo fez proposta, fez tudo, mas o pessimismo ele existia. Tanto que o pessoal fala, Zanqueta, não teve nenhuma notícia, 3 dias de que o São Paulo falou sobre uma possibilidade de contratação do Thiago Mendes e nada aconteceu. Aconteceu, as conversas acontecem. Só que, como eu falei para vocês, eu não falei para vocês sacanagem que existia pessimismo. Falei para vocês existia pessimismo porque realmente não há uma expectativa grande. E aí hoje, então, Zanqueta, você está falando hoje, o fuso horário dos árabes, a gente já está falando de os caras já estão no período da tarde, tá? Então, assim, não adianta fazer uma expectativa. Ah, de repente, até meia-noite do Brasil dá para fazer. Até meia-noite do Brasil dá para escrever o cara, realmente. Mas eu duvido muito que os árabes vão estar trabalhando na madrugada deles para poder ceder jogador para gente. Então, fiquem ligados com relação a isso. Eu torço muito para que o Thiago Mendes feche com o São Paulo. Acho que é um jogador. Eu, particularmente, sempre gostei dele. Quem me acompanha sempre me viu falar bem do cara, mas eu não estou otimista. Isso quer dizer que é impossível que ele venha? Tomara que o meu pessimismo, na verdade, não é meu, né? Na verdade, são das pessoas que eu converso. Mas tomara que o pessimismo se converta em felicidade, em uma boa notícia, uma coisa positiva. Se não se converter, não é o fim do mundo. A gente vai ter a volta do Luiz Gustavo no máximo para segundo jogo de o segundo jogo para a semifinal de Campeonato Paulista, se a gente passar, mas não tem a previsão dele voltar. Como eu já venho falando, ele está cada dia numa etapa mais evoluída dentro do campo. Ontem já estava junto com os preparadores físicos, que é aquela parte final para ele readquirir preparação física para poder jogar